Olá, hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre uma palavra bastante difícil que nós encontramos em Mateus capítulo 16, versículos 23, onde Jesus diz para Pedro: afasta-te, Satanás, porque não estás pensando como Deus, mas estás pensando como ser humano e me fazendo pedra de tropeço. A pergunta que se faz é: o que aconteceu? O que estava acontecendo? E para nós podermos entender este episódio, nós precisamos voltar um pouquinho. O discípulo Pedro estava vivendo momentos de alegria, momentos de satisfação. Jesus estava fazendo sucesso, o mestre estava fazendo sucesso e o povo estava seguindo Jesus. E não fazia muito tempo Jesus elogiou Pedro, quando Pedro disse que Jesus era o Filho do Deus vivo, o Messias, o Cristo, o Salvador. Mas Jesus então reuniu os seus discípulos e começou a dizer para eles que Jesus seria sacrificado, que Jesus seria judiado, que os principais dos sacerdotes e judeus o matariam, mas no terceiro dia ele ressuscitaria. Quando Pedro ouviu isto, ele não concordou, porque Pedro estava se preparando para ser um militante pró-Jesus. A ideia dele é que este era o melhor momento de lançar Jesus como o futuro rei, como o novo Davi, como o rei do povo de Israel. E Jesus agora vem falar em morte, em sacrifício. Então ele chama Jesus para o lado e diz: ô mestre, que é isso? Agora não é hora de falar de morrer, agora é hora de aproveitar a ocasião. Pedro estava pensando como um ser humano. E o ser humano não gosta de sofrimento, de morte. Então, naquele momento, Pedro estava se deixando influenciar pelo diabo, que queria fazer com que a natureza humana de Jesus desistisse da sua meta, da sua salvação. E então, Jesus repreende Pedro e diz: Pedro, tu estás sendo um tentador, tu estás sendo uma pedra de tropeço para mim. Portanto, sai daqui, sai de perto de mim. Que engraçado. Esta palavra é muito importante. Tu não estás pensando como Deus, tu estás pensando como ser humano. E vejam, quantas vezes nós pensamos como ser humano e queremos que este pensamento de ser humano seja o pensamento de Deus. Jesus tinha uma meta. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E para que os pecadores fossem salvos, ele precisava sofrer e morrer. Este era o pensamento de Deus. E Jesus seguiu o pensamento de Deus e não o pensamento dos homens. Por isto, graças a ele, nós temos o perdão. Nós somos aceitos por Deus como filho.
e somos herdeiros da vida eterna. Graças à obra de Cristo, nós temos hoje a certeza de que Ele está conosco mesmo nos momentos mais difíceis. Por isto, nós podemos confiar nele. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. E realmente, amigo e irmão, Jesus não falhou e Jesus não vai falhar. Ele te salvou, Ele me salvou e Ele salvou a todos nós. Ele está contigo, Ele está comigo, Ele está com todos nós, nos amparando, nos fortalecendo e nos dando o perdão e a vida eterna. Querido Senhor Jesus, muito obrigado, porque Tu és aquele em quem nós podemos confiar. Fortalece em nosso coração a confiança e a fé em Ti. Por amor do Teu nome, nós o pedimos. Amém. Eu só confio no Senhor e não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor e não vai falhar. Posso confiar, posso confiar, e um lar no céu Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor